Oi, mais um dia de live com Jéssica, da IUB Arquitetura. Oi, Ah, Jéssica. oi, só um minutinho, deixa eu só ajustar aqui. Ai. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, pessoal. Mais um dia de live com a Jéssica, da IUB Arquitetura. Vamos fazer a parte 3 dos estilos de decoração. Isso aí, já fizemos dois, né? E hoje vamos finalizar essa parte de estilos com mais alguns estilos. Acho que hoje é o dia mais diferente, né, Rosa? A gente vai falar sobre estilos mais menos usuais, né? As pessoas conhecem menos, mas acho que vai ser bem bacana. Sim, a gente vai apresentar para vocês alguns estilos mais diferentes, mas vai ser bem legal, sim. Eu vou mostrando as imagens aqui pelo celular, para vocês irem vendo, né, os estilos. Oi, Sim, as pessoal. imagens ajudam bastante a ter essa noção, né, maior, como são estilos que não estão tão presentes no dia a dia de cada um. Então, a gente vai mostrar algumas imagens para vocês terem uma noção e talvez vocês já até tenham visto em algum lugar e consigam identificar com maior clareza. Sim, vocês já vão se familiarizando também com esses novos estilos que estão por vir. Isso aí. Então, vamos lá. Vamos começar então com o futurista. Vocês já ouviram falar do estilo futurista de decoração? É um estilo É um estilo. novo. Pode Pode falar, falar, desculpa. pode falar. Ah, ele é um estilo que surgiu por volta de 1909, né, com a intenção de trazer o novo. Então, eles queriam sair um pouco da proposta que estava sendo adotada até então, e aí resolveram inovar. Então, geralmente, quando a gente escuta falar e vê o estilo futurista, ele tem muita característica de remeter às naves espaciais, por exemplo. Então, se a gente assistir, sei lá, Star Wars, a gente vai lembrar disso com relação ao estilo futurista. Então, a gente tem o uso das curvas, a Rosa vai falar mais um pouquinho, mas a gente tem o uso das curvas, o uso de elementos que são bem diferentes dos usuais, né? Então, são elementos de destaque que você já logo percebe pelo design da peça. Então, isso pode estar tanto na decoração dos móveis, como até mesmo em um papel de parede ou algo assim. Sim, o uso de luz, né? Luz de LED e as cores brancas também. Ó, eu tenho um exemplo aqui. Ah, não sei se vai dar para vocês verem, Sim, mas dá para ver mais ou menos. dá para ver, né? Mais ou menos. Sim. Então a gente percebe também no uso das curvas, a luz de LED, então ele remete muito à questão da tecnologia, de ser algo meio high-tech até. Então você já logo percebe algo muito mais astronômico. Olha essa cozinha no estilo Futurista, essa futurista. já é uma cozinha bem mais simples, né, se comparado a outra, a referência que a Rosa mostrou. Só que a gente tá tão vendo ali, ó, a iluminação em LED, em azul. Então a gente percebe essas características que tornam isso mais futurista. Sim, Nas luminárias, a Cida perguntou, também, principalmente nessa questão da iluminação, né? Porque o estilo futurista ele tem essa característica, que você geralmente não consegue colocar ele na sua casa de uma forma simples, porque você não consegue ir numa loja. Por exemplo, eu vou nas Casas Bahia, você não vai encontrar lá um móvel futurista. Então, às vezes, para você conseguir essa referência, você pode trabalhar com a iluminação, que é algo muito mais simples e mais fácil de conseguir uma mão de obra, enfim. Do contrário, você é. precisa contratar uma empresa especializada ou ter um design, né? E aí acaba saindo muito mais caro. Ele já é mais personalizado, né? Olha a iluminação nesse caso. É uma sanca, né? Que ele colocou uma luz de LED. É muito personalizado. Então, tem desde o É, teto, né, uma personalização, um tom gesseiro, que trabalha com algo mais específico, um móvel que já é muito mais específico, às vezes você nem encontra no Brasil, né, você precisa mandar importar. Então, ele é um estilo muito mais caro, digamos assim. Então, realmente a pessoa tem que ser muito fã e querer muito fazer, né, e ter aí uma condição para conseguir empregar. isso. Esse é o Tem algumas futurista.
também que, porque às vezes a gente vê, né, nessas duas referências que a gente mostrou, como tem a iluminação, a gente não consegue ter tanta noção, assim, do espaço. Mas, apesar dele ter essa luz, né, e ser um pouco chocante, ele é um estilo que preza um pouco também pelo minimalismo. Então, a gente não vai ter o excesso de móveis. São móveis muito mais pontuais, porém, que tem um grande destaque. A Cida fez uma pergunta, né? Qual a cor de luz mais indicada para o futurista? Cor branca, né? Iluminação mais branca, azulada. Sim. O futurista ele trabalha muito com com esse tom de luz azul, né? Porque você remete à questão da nave espacial, como a Nave gente comentou. espacial, E também tem muitas vezes os tons neons também, né? Então, às vezes tem o laranja, o verde, sempre tentando conversar entre si, mas ele trabalha mais com essas cores muito mais chamativas, além Isso, do branco, que é o básico. sim. Essa é a pegada do futurista. Sim. E aí, se alguém tiver mais alguma dúvida, vão mandando pra gente, porque senão a gente parte pro próximo. Acho que desse, do futurista, era mais isso mesmo, né? Do futurista era mais isso, as imagens falaram bem, né, sobre ele. Ai, obrigada, Lucas. Maravilhoso. Vamos Essa pro imagem próximo? dos Jetson, sim. É, tem muito disso. Então, às vezes, a gente vê essas referências de disco voador, ou então de um carro que flutua. Sabe esse É, tipo de coisa? E lembra totalmente o estilo futurista. E a ideia é justamente essa: é tentar ir à frente do tempo. isso, exatamente. Deixa eu Ai, colocar aqui Cida. pra gente falar um pouquinho. O próximo é um estilo bem bacana também, que é o borrô. A Rosa vai começar falando, e aí eu complemento. O borrô é um estilo que é uma mistura, né, de alguns outros, de vários estilos, que a gente já falou aqui até. E ele pega um pouco do estilo hippie também. Então, ele é uma mistura do romântico, do country e do vintage. Então, fica uma pegada um pouco hippie. Sim, isso mesmo. Ah, só para complementar, que a Maria falou, né? Que na hora lembrei, sempre tem uma mesa meio redonda no meio. Sim, é bem isso mesmo. Geralmente tem uma mesa redonda, né, essas formas mais ovais ou circulares, enfim, é exatamente isso. Sim, E as aí, formas voltando, mais arredondadas mesmo. e mais sinuosos. Isso. E aí, voltando, o borro é justamente isso, né? Ele é um estilo que remete um pouco à questão do nômade e, principalmente, o nome dele, ele é associado à boemia. Então, ele é um estilo muito mais desconstruído, de certa forma. Então, você vai ter uma mistura de alguns estilos que vão formar um estilo único. Então, ele vai ter É. muito a personalidade e a característica da pessoa, porque você vai juntar, né, a questão do nomadismo. Ele até diz um pouco sobre isso, porque você vai passar por diversos lugares. Então, um exemplo, uma pessoa que é muito viajada, ela pode colecionar coisas da Índia, do Chile, da Argentina, enfim. E aí, a partir daquilo, ela consegue configurar a decoração da casa dela. Não vai ter exageros, né? Claro, tudo muito equilibrado, porém, ele transforma isso em um estilo único, que é o estilo individual de cada um. Isso, é essa mistura de várias coisas, vários estilos, estampas, que fica em harmonia. Acaba entrando em harmonia e ficando legal. Sim, a Rosa vai mostrar duas referências para vocês. Vocês vão ver que tem bastante diferença, porque uma, apesar de ser o mesmo estilo, uma é bem mais colorida, tem uso de cores, que é essa primeira. Então a gente tem um tapete vermelho, tem ali o uso da pele, o uso da madeira, o uso dos quadros. Então, apesar de você ter, né, assim, às vezes numa primeira impressão, muita informação, ao mesmo tempo tudo conversa e se conecta um ao outro. E aí, na outra referência, Rosa, eu acho que é mais clean, né? Se eu não me engano. Ela já tem uma pegada mais leve. Aí, tá vendo? Já é. Quase não tem cor, porém você percebe alguns elementos muito específicos, como uma luminária, ou ali o balanço, né? Que é um balanço barra poltrona. Ele é um estilo bem bacana, porque você consegue trabalhar totalmente com a sua personalidade. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui.
não sabia que tinha esse estilo na arquitetura. Vejo estilos de roupa, não sei se é o mesmo. É a mesma pegada. A gente estava comentando um pouquinho antes da live que a gente vê muito disso no pessoal que é meio hippie. Então tem uma saia que é meio colorida, e aí uma blusinha que às vezes a pessoa comprou num brechó, ou então comprou em uma viagem. Então é um estilo totalmente desconstruído. Sim, a moda anda junto, né, com a arquitetura. Então a gente consegue Sim, porque os associar uma estilos coisa com a outra. arquitetônicos eles geralmente provêm de épocas, né? Então, naquela época específica, tanto o estilo com relação à arquitetura quanto à decoração, tá acontecendo alguma coisa e aí alguns artistas se revoltam ou querem diferenciar e aí criam um estilo. Então, vale tanto para o clássico, quanto no caso para o boho, quanto para o neoclássico, enfim, cada estilo tem a sua característica e aí isso reflete tanto na moda, quanto na decoração, quanto na política, reflete em diversas frentes. Sim, isso mesmo. É incrível, né, Cida? Eu adoro também. Ah, eu também. Deu para entender, né, com as imagens? Ficou clara essa coisa do hippie que a gente falou. Ah, e o Lucas, ele é da moda, então ele também deve estar super entendendo isso que a gente está falando, porque realmente reflete totalmente na questão da moda. Sim, totalmente. É legal porque a gente percebe que às vezes a gente pensa em arquitetura como decoração, mas algo muito fechado, né? Porém, a gente, nessas lives, consegue perceber que a arquitetura está em tudo, né? Reflete em todo lugar. Sim, sim, anda junto com tudo. Isso aí. Eu acho que do borro era isso. E a gente pode partir. Borro é chiquérrimo. Sim! Evelyn, maravilhosa. Aí a gente pode partir pro Provençal, né? Pode. Provençal, a gente lembra do quê? França, né? Vem na cabeça. É Sim, aquela decoração mais curvas, né? Nobreza. A gente lembra muito de nobreza, eu acho. Quando eu penso em sim. provençal, eu já penso na nobreza. É, ele é um estilo mais chique, mais sofisticado, porém, ele é diferente do glam que a gente falou na última live. Porque, Sim, no caso do estilo provençal, os camponeses tentavam imitar as casas dos reis, das rainhas, enfim. Então, ele é um estilo que tem essa característica, né, do sofisticado, porém, um pouquinho mais de simplicidade. Então, a gente vai ter os móveis mais rústicos, vai ter o uso também de uma decoração mais trabalhada, né? Porque que remetia à época. Então você vai ter um pé de poltrona ou um pé de estante mais trabalhado. Então a gente consegue ver na referência que a Rosa está mostrando o uso de alguns lustres, o uso de uma toalha com muitas camadas. Então ele tem essa característica. Ali no fundo a gente tem uma cristaleira, que é algo que remete muito. Hoje em dia a gente tem, né, adotado nos projetos, na atualidade, mas é algo que remete muito aos séculos passados. Então ele tem essa característica. Ele mistura alguns estilos, né, como o romântico e o clássico, mas ao mesmo tempo ele tenta trazer essa sofisticação. sim, e o uso da pátina, né? Aqueles móveis em pátina também, vem do provençal. Ai, Rosa, acho que esse é o outro, não é? Deixa eu ver. Não, Esse é o outro. Deixa eu ver. Mas ele é basicamente isso. Ele tem essa ideia de ser um estilo muito mais delicado, mais leve, né, como as referências que a Rosa mostrou, porém com é, o toque de sofisticação. é. Provençal, gosto das louças. E cristaleira, sim. É exatamente isso, que é muito semelhante ao estilo clássico, que a gente vai falar um pouquinho ainda. Mas ele tem essa característica de ter algumas referências mais antigas, como é o caso das louças, das porcelanas, do desenho, né, de algo mais trabalhado. Esse estilo é muito presente em hotéis, sim, exatamente. Geralmente, esses hotéis que não têm essa modernidade, né, que a gente encontra atualmente, os hotéis um pouquinho mais antigos, mas que tentam ainda permanecer com essa característica, porque ele já logo remete a algo muito mais sofisticado. Então, uma cabeceira mais trabalhada, um papel de parede mais trabalhado, uma moldura
né, de espelho também, com arabescos, enfim. Isso. Esse é o provençal. Isso aí. Ele se confunde muito, né, com o estilo romântico e com o estilo clássico, porque ele nada mais é, na verdade, do que um mix dos dois. Sim, o clássico é bem parecido mesmo. Isso aí. E o E romântico aí, é delicadeza, né? Então ele também traz isso. sim, é uma mistura mesmo dos dois. E aí tem um toquezinho do rústico justamente por conta disso, né, dos camponeses, enfim. Sim, isso mesmo. E aí a gente pode partir pro coastal, né, que é um estilo que eu particularmente gosto bastante. É uma O vibezinha coastal é praia. aquela imagem que eu mandei, que eu mostrei. Isso, que é a segunda imagem. É, mas ele é um estilo que remete ao litoral, né? Cores, que você olha e parece que você está de férias, né? Uma coisa mais assim. E o tons de azul. Ai, voltei. Desculpa que eu engasguei. Desculpa, gente. Voltei. Dá pra juntar um pouquinho de cada, sem carregar muito? Sim, claro. Dá Sempre sim um dá. pouquinho de cada, com certeza. De trazer. E aí a gente entra até no estilo quase que boho, né? Porque você Sim, mistura um junta pouquinho de várias cada coisas. coisa, É, sua característica. É claro, sempre com equilíbrio, mas tentando trazer. Porque não adianta a gente. Um exemplo. Ah, eu quero minha casa no estilo glam. Porém, não tem nada a ver comigo. Ah, eu acho bonito, mas não tem muito a ver comigo. Então não adianta, é importante que a sua casa tenha a sua identidade. Então, se de repente você gosta de alguma coisa do estilo glam, alguma coisa do estilo rústico e algo do estilo clássico, você pode tentar unir esses três estilos, né? E conformar algo que seja de acordo com a sua personalidade. E aí, por isso que é legal você ter um profissional para te ajudar nesse sentido, porque ele vai conseguir te dizer até onde dá para ir sem ficar feio, né? sem ficar fora de harmonia, né? Os estilos. Exatamente. Desculpa, Rosa, você tava falando, eu te cortei. Tava falando já do coastal aquela hora. Isso, Tá. Então, é um estilo que remete a férias, ao litoral. isso. Isso. Ele é um estilo muito que lembra a questão das casas de praia. Então é legal porque parece que você tá sempre de férias, digamos assim. Aqui no Brasil a gente não tem muito essa característica, mas É. principalmente nos Estados Unidos, quando a gente vê algum filme ou alguma série onde se passa em alguma casa de praia, elas têm uma decoração muito específica. Então, geralmente são utilizados móveis mais claros, tons de azul muito leves. Então, o estilo coastal é justamente isso: você ter uma essência praiana, mas sem necessariamente estar na praia. E aí eu acho que é a pegadinha que é o mais interessante. Então, ali, nesse caso, é uma referência que é na praia, mas a gente percebe o uso dos tons de azul, são móveis muito mais leves, não tem nada em muito excesso. Uso de tecidos, porém tecidos mais leves, então você vai ter tecidos muito mais fluidos, tecidos mais transparentes, nada muito pesado ou com pele, nem nada do tipo. É bem um estilo bem mais leve. Palha, vime, né? Elementos que remetam à natureza. Sim, a cor também, né? Isso, tá vendo? Tons muito mais clarinhos, muito mais sóbrios. O uso do azul e o uso do areia, né? Do marronzinho, do bege. Ele é muito presente justamente porque você faz uma associação com o mar e com a praia. Então, como eu comentei, não necessariamente esse estilo você precisa estar em uma casa de praia. Você pode adotar no seu apartamento na cidade. Porém, a ideia é que pareça que você está em uma casa de veraneio. Isso mesmo. É um estilo bem leve, bem bonito. Eu gosto também. Ah, deixa eu só voltar aqui que passou uma pergunta, só um minutinho. A Cida comentou isso mesmo, acho importante minha casa ter minha identidade. Exato. É essencial você se identificar, até porque é o lugar onde você fica muito tempo, né? Então precisa ter o seu gosto.
o Lucas em um projeto, devo levar em conta o meu gosto e meu estilo predileto. Ou existe algum estilo que não fica bom em residência? Eu acho que pra mim não tem nenhum estilo que não fica bom. Porque o estilo que fica bom é o estilo que você gosta. Acho Sim, que a Rosa deve concordar com isso também. é o estilo que você gosta e é como a Cida falou, né? Precisa ter a sua identidade ali. Sim. Então, um exemplo, né? Como a gente comentou na última live, o estilo industrial. É um estilo que não foi feito para casas, né? Porque ele é inspirado nas antigas fábricas. Porém, como alguém em algum momento gostou daquelas características, ela modificou e adaptou para uma casa. E hoje em dia é um estilo super amado. Então, não tem nada que você não consiga adaptar e tentar ver a melhor maneira de encaixar para a sua moradia. Tudo é válido. Na arquitetura, não existem regras, existem sugestões e coisas que a gente, é claro, né, oferece para o cliente para que ele consiga um ambiente que seja ideal para o que ele vai utilizar no dia a dia. Mas não existe um certo ou um errado. Tudo é possível. Isso mesmo. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, só para não perder. Acho que não. Então vamos passar para o próximo? Sim. Aqui. Uma coisa que a gente não comentou sobre o pastel é a questão da luz também. Ele é um estilo bem mais claro, né? Em contraposição, por exemplo, ao estilo provençal, que é um estilo um pouquinho mais escurinho, ou não tanto, mas um pouco mais, mas não tanto quanto o clássico, por exemplo, que a gente ainda vai falar. Mas o Coastal já frisa e dá ênfase na questão da luz natural. Então você vai ter janelas grandes, iluminação bem abundante para os espaços serem claros, como é quando você está na praia, né? Por exemplo. Sim, exatamente. Para sempre remeter ao litoral. Isso aí. Então, partimos para o clássico, né, Rosa? Clássico. O clássico, eu vou até já começar mostrando as imagens para vocês irem vendo as Sim. características. O clássico a gente vai ver muito, por exemplo, nos castelos, sabe? Sim. Ou então, quem assiste filme vai perceber que tem isso na Casa Branca. Esse tipo de decoração. É tudo muito volumoso, tudo com muito arabesco, então é tudo muito decorado. Tem uma influência grega forte, então você vai ter tudo muito mais colossal, colunas, molduras, é tudo bem exagerado e bem Ornamento. muito ornamentado. Na minha opinião, né, um pouquinho exagerado, mas é um estilo que muita gente gosta. Então, a cama com dossel, ele tem essa característica, uma coisa meio rainha, meio princesa. Também, novamente, o uso dos lustres, então você vai ter lustres, abajures, escrivaninhas, esse tipo de coisa. Isso. Os móveis são bem maiores, então a cama, se você tiver uma cama, ela vai ser grandona. Se você tiver um sofá, ele vai ser grandão. Não é nada pequenininho. A poltrona, ela vai ocupar muito espaço. Então é tudo bem Esse quarto fala robusto bastante. e marca presença. Muito carregado, eu acho. Sim, a gente também acha um pouco carregado. Hoje em dia é muito difícil alguém adotar esse estilo, assim, né? Comprei um apartamento e quero que seja no estilo Sim. clássico. Aliás, as pessoas às vezes falam que querem no estilo clássico, né? Então, às vezes tem clientes que dizem, eu gosto do estilo clássico. Mas nem sempre a pessoa sabe exatamente o que É, é o né? estilo clássico. Sim. Na sua essência, às vezes a pessoa não sabe. Ela imagina o estilo clássico como um estilo comum, digamos assim, um estilo atemporal. Porém, o estilo clássico ele Não é. tem características muito marcantes. Sim. Às vezes, não gosto também, acho um pouco É, brega. Sim, porque é antigo, né? Então, mesmo que a pessoa às vezes esteja no estilo clássico e tenha um móvel atual, às vezes ela até tenta dar a impressão de um móvel mais envelhecido para parecer que ele é mais antigo, né? Que ele é lá dos séculos 17, 18. sim. E aí, o menos. Ai, com certeza. E aí, nisso que a gente comentou da questão do estilo clássico, é importante para, né, se vocês forem no futuro contratar um designer de interiores ou um arquiteto, no momento de falar, né, eu gosto do estilo clássico.
É interessante vocês pesquisarem algumas referências, ou então se referir ao estilo contemporâneo. Porque o estilo contemporâneo, ele já tá muito mais ali no que, ou no que tá na tendência naquele momento, ou no estilo moderno. Porque aí você vai ter realmente, o estilo moderno é muito mais atemporal. Então você vai ter coisas que sempre vão passar por épocas. Vai estar sempre na moda, digamos assim. Sim, porque o clássico já não é muito o que as pessoas pensam, né? Já vai para esse Sim, outro lado. porque o clássico já remete a algo muito antigo. E aí, no clássico, o que a Cida comentou, a gente vai ter também a presença de louças, a presença dos bules, a Sim, presença de porcelana, coisas assim, lustre, tudo isso. porcelana, Cristal. mármore. Então, a gente vai ter um piso de mármore, sabe? Esse tipo de coisa. Sim, Molduras também, dourado, bandejas de prata também estão presentes no clássico. é. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu não tenha me esquecido aqui. Eu acho que era isso. Uma coisa do clássico também, que é bem característica, é o uso de papel de parede. Então, você vai ter um papel de parede com estampas, às vezes, meio florais, com uns arabescos. Vai ter o uso de quadros. Então, vai ter lá na sua sala um quadro do Dom Pedro, por exemplo. Ou um quadro de uma senhora, assim, carregando uma xícara. Sabe esse tipo de coisa? Com uma roupa preta, meio fúnebre. É esse tipo de coisa que você vai encontrar no clássico. Ok. Acho que deu para entender, né? Acho que sim. Ah, ficou alguma dúvida sobre o clássico? Acho que não, né? Isso, acho que não. Então vamos para o próximo. Acho que o próximo vai agradar mais o pessoal, o escandinavo. Não sei, mas deu risada. O escandinavo, acho que ele vai agradar mais, né? O escandinavo também tá super na moda, né? Então, não. A Cida colocou não. O escandinavo não agrada ou não tem dúvida? Acho que não tenho dúvida. Ou não agrada. Oh, O escandinavo é um estilo também que tá super na moda, é bem tendência. E é um estilo que preza também por essa questão do menos é mais. Então ele tá aí bem junto com o estilo minimalista, com o estilo clean, porém com algumas diferenças. sim. Que... Aí. Então, a gente tem, né, um uso de cores também bem. Não tenho dúvida. Um uso de cores bem clássica. Então, uma paleta geralmente branca, com alguns tons de bege, de cinza. O uso de tecidos, ele é muito presente, tecidos e algumas estampas, nesse estilo escandinavo. Porém, parece mais cara de jovem. Sim, ele é um estilo que tem sido muito empregado pelos jovens mesmo. Até porque uma característica positiva do escandinavo é que você não precisa de muita coisa para formar uma decoração legal. Então é bom até tomar cuidado para não ficar sem graça. Mas o interessante dele é que ele tem algumas coisinhas, alguns detalhes que mudam. Então, por exemplo, você pode ter como uma referência que a Rosa mostrou um sofá simples, básico, né? Um sofá branco, um sofá cinza, enfim. E aí jogar uma manta ou jogar um tecido com uma pele sintética, né, de preferência, por cima. E aí do lado tem um vasinho com um raminho de trigo. Perfeito, seu estilo escandinavo tá pronto. Então ele é muito do menos é mais, porém com um toquezinho de bagunçadinho, sabe? Então às vezes ele vai ter um quadro no chão, que remete a isso de ainda não coloquei, porém essa é a ideia. Ou então, a gente vê muito ultimamente, uma escada que serve como um porta-revistas. Isso é muito presente no escandinavo, essa troca de usos de algumas coisas e a aceitação, né, também, Rosa, porque a gente vê muito, por exemplo, uma corda aparente que serve como luminária. Isso é muito presente no escandinavo. Sim, isso tem bastante mesmo. Mas é isso, é o minimalismo e a luz natural, né? Que sempre também está presente, sofisticação e a funcionalidade do estilo. Sim. O Lucas perguntou: linho como tecido usado? Sim, linho
tecidos uma pegadinha um pouquinho mais quente, ele não trabalha com tecidos tão leves, como é o caso, por exemplo, do Coastal, que a gente comentou. Ele já tem uns tecidos um pouquinho mais encorpados. Então, alguma estampa, algo nesse sentido, porém com tecidos um pouquinho mais grossos. Não com, não a, qual o nome? Não um veludo, né, por exemplo, porém tecidos mais trabalhados. Isso. Eu vou fazer a postagem com as imagens para vocês verem também depois. Sim. Uma outra coisa desse estilo que a gente comentou, né, que é legal porque dá para você ir adaptando. Você pode ter, por exemplo, uma parede e um quadro, que na verdade não é um quadro, só a moldura. Isso já é uma decoração que remete ao estilo escandinavo. Então, são pequenas coisas que você consegue colocar na sua decoração e são pequenas, né, nos detalhes, mas que fazem toda a diferença para esse tipo de estilo, porque traz muita personalidade. Sim, isso Tecido, mesmo. sim. Então ele vai ter muito essa cara. Ele pode também ter presente algo também no sentido rústico de uma palha ou um vimezinho ou algo assim e as tonalidades também do bege também vão estar presentes do estilo escandinavo. Combinado. E ele geralmente é muito claro, né? Ele geralmente trabalha com branco e alguns tons de cores, mas assim, candy colors, que são essas cores, tons pastéis, né? Como rosa, pastel, ou azul pastel, ou verde pastel. Sim, que essa Candy Colors também tá usando em diversos estilos, né, agora. Sim, até nas unhas, né? Tem gente usando, assim, faz uma Sim, de cada cor com candy colors. Então, novamente, né? Arquitetura presente também em juntou em outras. tudo, Sim. Não, nunca é E algo é separado, né? Sempre tem nunca, moda assim, junto, tá anda sempre junto. associado com as questões. É, Exatamente. E, né, com aquilo que a gente falou, que não tem certo ou errado, não tem nada que você não possa, de repente, uma característica específica. Então, por exemplo, eu gosto das minhas unhas coloridas. Você consegue até transportar isso para alguma característica da sua casa. Estou aprendendo muito com vocês. Que ótimo, Cida. E o Lucas colocou. Existem estilos que são mais baratos ou tudo depende do que você procura. Tem estilos que são mais baratos, só um minutinho. sim, mas eu acho que todos daria para adaptar, né? Todos daria para fazer. Até o glam que a gente falou, daria para fazer sem gastar tanto. Voltei. Oi. Sim, desculpa o que você comentou. Falei que todos dariam para adaptar, né? Todos os estilos dariam para adaptar. Até o glam que a gente falou na outra live, daria para falar que é um estilo, fazer um estilo mais luxuoso e tudo, mas daria para fazer também sem gastar tanto. Sim, porque a gente tem a opção de repente, trabalhar com móveis usados, né? Enfim. Mas eu acho que o estilo, por exemplo, o estilo escandinavo é um estilo que dá para trabalhar numa linha mais em conta, assim, quase que totalmente, porque ele não tem muita coisa, né? É. E a decoração é sempre muito minimalista. E me arrisco a dizer que até o gorro, dos que a gente comentou hoje, também não é tão caro Caro, assim. né? Mistura É, de várias coisas, né? sim, também acho. Então você consegue trabalhar com um pouquinho de cada, mas com certeza, igual a Rosa fomentou, não tem nenhum assim que a gente não consiga tentar baratear, né, digamos assim. Mas alguns são mais fáceis do que outros. Por exemplo, como a gente comentou primeiro, né, do estilo futurista, é quase que impossível fazer o estilo futurista de uma forma muito econômica, porque demanda peças muito mais específicas. Então, tudo que exige uma Sim, mão de obra mais específica acaba encarecendo o projeto, né? sim, mas de repente, se quiser adaptar, daria para fazer as luzes de LED, Sim, branco, cores e tudo mais. é, Agora, pode pegar algumas características, né, de que são mais alguns. em conta e tentar inserir. Sim, exatamente. Mas aí é importante também o cliente ter, né, essa sensibilidade de entender que, por exemplo, não dá para pegar aquela primeira imagem que você mostrou e replicar com um orçamento muito baixo, porque aí
realmente é impossível. Então a gente tem que tentar pegar Sim, algumas características que tentem traduzir o estilo. é, Realmente as caras. exatamente. Às vezes um lustre muito trabalhado, por exemplo, você até vai achar ele num antiquário, só que vai ser muito caro. Então, mesmo sendo uma peça antiga, pode ser caro demais. Mas vamos supor, eu tenho na casa da minha avó que faleceu. Então, dá super para utilizar e aí unir com outras peças para formar um estilo bacana. Isso, isso mesmo. Pegando coisas e unindo. Dá para fazer. Isso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? A gente espera que vocês tenham gostado. E na semana que vem a gente vai fazer outra. Eu não me lembro o tema, Rosa, você lembra? Semana que vem a gente vai entrar em iluminação, iluminação residencial, comercial, escritórios. A gente vai falar um pouco sobre esses tipos de iluminação. E eu Isso sempre estou aí. abrindo uma caixinha de perguntas para vocês deixarem temas, sugestão de temas para a gente falar nas próximas lives, porque a gente está fazendo agora toda terça às 19h30 lives, eu e a Jéssica. Então, deixem para mim, deixem para a gente algum tema, alguma sugestão que vocês queiram, né? Que a gente faz aqui sim, a gente traz para vocês. O Lucas perguntou se ele pode misturar estilos ou se não fica bom. Pode misturar sim. Sempre com equilíbrio, é claro, mas pode misturar. É óbvio, alguns estilos não dão muita liga, como por exemplo o futurista e o clássico. Então é difícil você tentar unir as duas coisas, mas com equilíbrio e com ajuda profissional é possível sim. Sim, eu acho também que tem muitos estilos, tipo o futurista, que eles são, tem uma personalidade única, né? Muito forte, sim. Então é difícil você Sim, unir com outro estilo que também tem uma personalidade muito forte, que é, nesse caso, né, por exemplo, do é. futurista e do clássico. Eles são muito opostos. Então, para você tentar unir os dois, é difícil. Mas se você tem um estilo que é mais. Que não tem uma característica tão marcante assim, né? Que tem uma pegadinha um pouco mais minimalista, ele já se adapta muito melhor a outros estilos. Sim, tem alguns estilos que dá para fazer, sim. Dá para juntar, sim. Lucas, maravilhoso. Todos vocês, gente, são maravilhosos. Muito obrigada. Sim, muito obrigada, gente. E estaremos aqui toda terça às 19h30 para sanar as dúvidas de vocês. Isso aí. Então esperamos vocês na próxima terça para falar sobre iluminação. E mandem perguntinhas nas caixinhas, por favor. Mandem perguntinhas que a gente traz tudo aqui para vocês. Isso aí. Um beijo, gente. Obrigada por mais essa noite. Beijos, Desculpem, porque eu até a tava com. próxima. Tranquilo. Até a próxima. Tchau, gente.